Vamos continuar a nossa sequência de estudos. Nós temos visto um pouco sobre o que nós precisamos agir, como é que é a vida de um cristão verdadeiro em alguns aspectos que geralmente são negligenciados. Nós estamos tratando sobre a misericórdia do Senhor. Vamos continuar aprofundando um pouquinho mais hoje, lendo 2 Coríntios 8, de 1 a 9. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Parece um sermão sobre dízimo, né? Nós não falamos sobre dinheiro, nós falamos sobre uma vida de adoração. E todo cristão que eu preciso cobrar dinheiro, precisa rever se é cristão mesmo. Então nós não falamos de dinheiro. O dinheiro faz parte da sua vida, inclusive de oferta. Se você dá só 10%, precisa sair do legalismo. Tem que obedecer ao Senhor. Então não coloque limite. Pode ser menos, pode ser mais. E nós estamos vendo como é que nós usamos a nossa vida em adoração como um meio de alcançar vidas, suprindo outras necessidades, não buscando só as nossas carências, suprir as nossas falhas e ficarmos abastecidos, mas como é que nós podemos ter uma vida que Deus quer que nós tenhamos? E aí nós pensamos em como nós podemos viver a vida cristã. Muitos, em muitos momentos, e nós também pensamos em deixar a palavra nos transformar. É o primeiro ponto que nós pensamos, é o foco da nossa vida. A palavra diz e eu preciso obedecer. E aí nós focamos no nosso coração. A fé passa a atuar no nosso ser interior, mudando o nosso modo de vida, nossos princípios. As doutrinas vão sendo compreendidas racionalmente e elas vão moldando a nossa forma de pensar, de enxergar o mundo, de lidar com as situações. E nós corremos o sério risco de deixarmos a nossa fé muito intimista. Ela fica sendo um amor dedicado ao Senhor de forma total, interna. Ela passa a ser desfrutada em oração, em adoração, em louvor, de uma forma pessoal, individual. Eu busco a Deus, eu oro, eu leio, eu tenho conhecimento, meu Deus tem mudado a minha vida. Nós temos visto pessoas, temos conversado com algumas, que dizem que não estou tão ruim como você diz, como se eu dissesse que a pessoa está ruim. É a própria palavra que confronta a pessoa que fala isso. Eu busco Deus em casa, eu oro, eu leio a Bíblia.
Tem alguns que falam, eu até dou dízimo certinho. Vira uma vida individual de fé. Eu e Deus. Eu e Deus. Para o próximo, é só a hora, intercede. Não tem um movimento de dedicação a favor do próximo. E aí a misericórdia acaba não se manifestando. Por quê? Porque não entendeu o que é misericórdia. Nós estamos detalhando um pouco e aprofundando o que é a misericórdia. Vamos lembrar um pouquinho. Antes disso, nós temos que lembrar que eu fico, talvez você fique, muito incomodado quando alguém fala de ajudar o próximo. Porque nós tentamos. Nós vemos muita gente na rua pedindo, muito mendigo, muito doente, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, muitos amigos, são pessoas necessitadas de algumas coisas. Nós vimos que nós temos 4 áreas de necessidades e nós vamos aprofundando para nós aprendermos a lidar com essas áreas. Vamos lembrar? Primeira área é a teológica. Todo mundo tem a necessidade teológica de se fazer ou de ser feito filho de Deus, de deixar a criatura ser mortificada e virar um filho de Deus. É a bolinha branca do gráfico. Depois nós temos necessidades psicológicas, que nós precisamos tratar e colocar o reino de Deus nela. Como é que o reino de Deus entra na sua vida? Pelo meio. É ali que acontece a mudança do seu caráter, da sua essência. É a teologia primeiro que tem que ser entendida, mas não é por meio do conhecimento teológico. Cristo entra ali dentro e Ele te muda lá dentro. E aí você quer entender o que aconteceu. E aí entra a teologia na sua vida. Você vai estudar, ser discipulado, aprender o que aconteceu e como viver essa nova vida. Conforme esse conhecimento vai entrando e gerando fé que foi colocada ali dentro, ela vai expandindo a cura e o agir do reino de Deus na sua vida. Talvez, se você foi tratado primeiro no último círculo azul da área física, quando alguém orou por você, ou quando você ora por alguém para uma doença, ou para uma dívida, ou para alguma necessidade material, a pessoa pode ser tocada pelo poder de Deus por meio da sua vida. Isso abre uma porta para chegar na parte branca. Talvez se você ora pelo medo de alguém que é da parte vermelha, a pessoa está com medo, ou está ansiosa, ou está depressiva, o poder do reino pode manifestar por meio da sua vida e tocar aquela parte e curar aquela parte. É outra porta de entrada para a parte central da identidade da pessoa. Ou se você percebe relacionamentos na área social amarela que estão quebrados, difíceis, e você ajuda a pessoa nos seus relacionamentos, e quando você age, o reino de Deus se manifesta nos relacionamentos da pessoa. É mais uma porta de entrada, a pessoa se abre. Jesus curava os enfermos e falava, agora não peque mais. Ele curava a parte externa e entrava direto na parte branca, falando para a pessoa corrigir a sua vida de pecado, confiando em Deus, usando a fé. Quando você entende isso, fica mais fácil você servir o próximo do jeito certo. Você não vai servindo de qualquer jeito e fala, Deus me usa. Nós temos a tendência em só pregar a palavra, porque nós somos crentes, nós fazemos parte de uma igreja, então nós não temos muito discernimento para perceber outras necessidades nas 3 outras áreas. Mas nós precisamos começar a olhar por esse lado. Você precisa, primeiro, se conhecer. Coloquei no grupo da igreja um questionário bem curtinho sobre as necessidades pessoais nessas 4 áreas. É para você pensar sobre a sua vida e tentar identificar quais são as suas necessidades em cada área. Entra lá e responde se você quiser. Aquele questionário ninguém vai ver, a não ser quem você queira. Mas vai ser mais fácil o reino de Deus atuar na sua necessidade se você souber qual ela é e permitir a ação do Espírito Santo nela. Então, se por exemplo na área psicológica você tem medo de alguma coisa,
Coloca lá a necessidade, eu preciso perder esse medo disso. Vamos atacar essa necessidade, vamos levar o reino de Deus nela para suprir essa necessidade em Cristo. Tanto na palavra, como no Espírito, em oração, mutuamente, um edificando a vida do outro. Se você souber a sua necessidade, você entrega ela para Cristo. A não ser que você queira suprir ela de outra forma. Se a pessoa que nós estamos ajudando não está aberta para resolver as suas necessidades, ela não vai poder ser ajudada, porque ela não quer ajuda. Se a pessoa não sabe que ela tem necessidade, talvez você, com discernimento de alguém que entendeu isso, no poder do Espírito, na sabedoria de Deus, identifique uma necessidade que nem a pessoa sabe que ela tem. E hoje nós vemos que todos temos necessidades de cura do câncer do pecado. Mas quem não sabe dessa doença, pensa que não tem esse câncer. É a mesma coisa nas outras áreas. Tenta identificar quais são as necessidades físicas de quem está perto de você. Não tem? Não identificou? Procura mais internamente. Quais são as necessidades sociais dessa pessoa? Pergunta. Como é que está o seu relacionamento em casa? Como é que está no trabalho? Você é solitário? Ou você é muito social, exageradamente? Precisa ter equilíbrio. Qual é a necessidade social? Não precisa falar nesses termos, mas conversa que você identifica. Não percebeu nada? Procura mais dentro. Mesmo se perceber, procura também psicologicamente necessidades da pessoa. Tem gente que vive triste. Tem gente que vive buscando um meio de fuga de alguma coisa por algo que aconteceu no passado. Tenta identificar. E aí chama a pessoa para participar do reino. Ora por ela. Fala da palavra, que o Senhor te inspire com um versículo, talvez. Talvez não tenha versículo. Talvez tenha só uma conversa. Talvez tenha só uma oração. Pode ser uma porta que a pessoa nem sabe que ela vai abrir. Mas você vai abrir a porta para ela, para entrar no centro da vida dela. Para daí falar de Jesus, do reino de Deus. Todo mundo que ouve falar do reino de Deus tem a oportunidade de deixar o reino entrar na sua vida. Esse é o nosso propósito, é fazer o reino de Deus ser expandido onde a gente está, na nossa vida, na vida do próximo e no nosso meio. Isso chama misericórdia. O que é a misericórdia? Ela é a consequência da primeira característica de caráter de Cristo, que está no Sermão do Monte. Misericórdia é um aspecto do caráter de Cristo. Cristo é misericordioso, porque Deus é misericordioso. Se você tem Cristo em você pela presença do Espírito, todas as características do caráter de Cristo também estão em você. Agora vamos bem devagar. A primeira característica que nós precisamos ter para encontrar o Senhor é pobreza de espírito. Nós não conseguimos tê-la sem o poder do Espírito, porque é Ele que faz. Pobre de espírito é aquele mendigo espiritual que pode ser rico de saúde, rico de dinheiro, rico socialmente e curado quase que totalmente na psicologia, mas ele não é um mendigo no espírito. Ali na parte branca reina Ele mesmo. Ele é o seu Deus. E Ele vê todas as outras áreas como consequências do seu próprio valor, esforço, da sua própria capacidade. Eu trabalhei, logo eu tenho dinheiro físico. Eu fiz tratamento psicológico, li livros, procurei coaches, etc. Logo a minha psicologia é mastermind. Eu sou o cara, eu penso para frente, eu sou acima dos outros. Minha mente é livre, eu não tenho limite mental. Eu sou quase que perfeito nisso porque eu tenho recurso e eu me dediquei a isso. Então, eu não tenho necessidade psicológica. E a minha vida social é boa também porque minha família é perfeita, não brigo com ninguém, sou um cara honesto. Então a vida do cara é perfeita.
Por quê? Porque ele acha que ele, sendo o rei da parte branca do seu ser, conseguiu aquilo por mérito próprio. E talvez ele conseguiu mesmo. Foi ele que construiu. Deus não tem nada a ver com a vida dele. Deus só dá a graça e ele aproveita e cria benefícios pessoais para ele mesmo. Mas aí vem Cristo e entra na essência. É por isso, será que Jesus disse que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus? Pode ser, porque ele é autossuficiente na sua pequena vida de autocontrole e domínio. Jesus vem e quer fazer a pessoa que não consegue viver com os seus limites, porque doem, reconhecer a sua insuficiência. E aí ele vai na parte branca e faz a pessoa reconhecer que a causa da sua insuficiência é o pecado. E o pecado causa toda a dificuldade em volta. E pelo Espírito Santo ele convence isso. Ele convence desse pecado, da justiça de Cristo e do juízo vindouro, que é o trabalho do Espírito Santo. E a pessoa tem a fé gerada como um dom de Deus. Então o Espírito Santo faz isso. Quando a pessoa entende, às vezes não é nem racionalmente, ela é espiritualmente mesmo, ela se prostra, ela fala, eu sou podre, eu sou mau. Jesus morreu por mim na cruz, sim. Eu quero esse reino. Ele se abre para o reino. A primeira coisa que o Espírito Santo faz é dar o caráter de Cristo para a pessoa. Agora você não é mais você. Você é irmão de Jesus. O caráter de Cristo com o Espírito Santo é injetado na sua vida. O que você tem que fazer a partir de agora? Ir para a palavra, ser treinado nela, em espírito de oração e adoração, para que o Espírito pegue a palavra que você está lendo e aprendendo, faça diferença na sua vida, para que esse caráter que você já tem, seja manifestado na sua vida prática. Então assim, sou salvo, mas sou salvo do meu jeito? Não. Sou salvo porque estou em Cristo. Recebi o selo da promessa, que é o Espírito. E agora, com o Espírito em mim, preciso viver em conformidade com isso. Como é que faz? Ninguém faz. Porque muitos não querem pagar o preço de se submeter à palavra. E a primeira coisa que Jesus fez, uma das primeiras, foi, depois de chamar os discípulos, ensinando-os, pregou o Sermão do Monte. Deve ter um motivo muito importante para ele ter falado disso logo no começo. E a primeira frase do Sermão do Monte: bem-aventurados os pobres em espírito, porque é o começo da vida que você vai ter com Deus. Se você voltar a ser cheio de si mesmo na parte branca, não tem mais o caráter de Cristo, tem o seu caráter, vai fazer as coisas do seu jeito. Assim, a pobreza de espírito é a consciência da total dependência. Você vai parar de procurar psicólogo? Não. Mas ele vem depois da essência ser mudada, porque essa essência vai guiar todo o resto do processo. Deus permitiu que a gente chegasse no ano 2000 com a ciência desenvolvida. Tem motivo para isso. Ele quer atingir a essência usando Cristo. E ele vai curar o resto usando Cristo e a ciência. As pessoas esquecem dessa ordem e ficam na ciência, esquecem de Cristo no meio. E aí a ciência não consegue suprir as necessidades. Nós estamos vendo com a Covid. Só no Brasil, 600 mil mortos. Cadê a ciência, toda a boa zona? Perdeu a luta para um vírus. Enquanto isso, a igreja se cala e não fala da essência. Vai para a essência. Prostra-se, arrependa-se
É o pecado que faz 600 mil pessoas morrerem. Mude, cure-se desse câncer de pecado pelo arrependimento. Confesse isso a Deus e se prostre ao Rei Jesus. Entre no seu reino e desfruta da cura do reino com a ciência em todas as áreas da vida. Esse é o funcionamento da cura do reino. Se você não se prostrou, não perca tempo. Faça isso agora. Participe da cura divina do reino de Cristo. Você não precisa colocar toda a sua confiança e todos os seus recursos na ciência. Não precisa. Talvez Deus quer que você coloque, mas talvez não. Se você não tiver Ele, você não tem escolha, você vai ter que pôr. Talvez isso não tenha solução também. Assim, com o caráter de Cristo começando a se formar e você sendo capacitado a se esvaziar pelo Espírito Santo, Ele vai fazer você feliz, bem-aventurado. Só esse é feliz. Jesus não falou em nenhum momento, feliz é aquele que curar o enfermo, feliz é aquele que ganhar na Mega Sena, feliz é aquele que tiver bons relacionamentos. Não, feliz aquele que é pobre de espírito, pois deles é o reino de Deus. Ele leva você para o segundo aspecto do caráter de Cristo, que é a tristeza pelo pecado, que é a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Você é pobre porque você não quer viver no pecado e você mortifica ele, e é ele que faz você ser autossustentável, autônomo. Então você percebe essa e Deus vem e fala, você não é para ser criado para ser autônomo, você é criado para ser submisso a mim, vivendo em mim. E aí você percebe que o pecado não te deixa viver assim, e isso te traz uma tristeza profunda. E quando você se entristece por causa do pecado que ainda habita em você, você é feliz, porque o Espírito te consola. Porque bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Terceira característica do caráter de Cristo é a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. O manso é o que é pobre de espírito, choroso por causa do pecado, nele, no próximo e no mundo, e quer obedecer a Deus como uma ovelha que não precisa tomar decisões por conta própria, mesmo porque não tem como obedecer do seu jeito. Seja manso como uma ovelha. Faça a vontade de Deus no momento de perdoar, no momento de não andar, no momento de andar, no momento de falar, no momento de se calar, no momento de sentar, no momento de deitar, no momento de dormir, no momento de acordar. Salomão diz que tem momento para todas as coisas debaixo do céu. Todas têm que ser feitas na mansidão, ou seja, na vontade de Deus. Cristo foi manso, abraçando os doentes pecadores. Cristo foi manso, ressuscitando os mortos. Olha o poder se manifestando na mansidão. Cristo foi manso, chutando e tirando os cambistas do templo. Ele foi manso. A hora que Deus manda a ovelha morder, ela morde, porque ela obedece. Isso é mansidão. Essa mansidão não é paciência e nem ser tonto de ninguém. É ser obediente, é se levantar como uma ovelha e se posicionar como tal. E no momento que Deus manda, a ovelha vira um leão. Não um leão na carne central, mas no espírito central. Aí o poder se manifesta. Está vendo o caráter de Cristo se manifestando? Posso ficar falando,
Que o Espírito possa te lembrar no dia a dia, para você perceber quando você não está vivendo isso. Ou seja, o tempo todo, praticamente. E aí, quando você consegue ser manso, ele te leva ao quarto nível, a quarta característica de Cristo, que é a fome e sede pela justiça. Todas essas características são internas. Eu sou pobre de espírito. Por causa disso eu choro, por causa do pecado. Por causa disso eu quero obedecer a Deus. Por quê? Porque eu tenho vontade de que a justiça seja feita. Porque o mundo está cheio de pecado, inclusive eu. Então eu quero muito que a justiça de Deus desça, se manifeste em mim, no meu próximo e no mundo. Por isso que eu tenho fome disso. Isso é tudo interno. Como é que isso se manifesta externamente? Nas outras 4 bem-aventuranças. Não dá para falar sobre isso, não vou ficar o dia inteiro, a noite inteira falando sobre isso. Mas a primeira bem-aventurança se relaciona com a primeira externa. A segunda interna, que é o choro, se relaciona com a segunda externa, que é a sexta. A terceira interna, que é a mansidão, se relaciona com a sétima externa, que é a pacificação. A última interna, que é a fome e sede de justiça, se relaciona diretamente e é a causa da perseguição, que é a última bem-aventurança. Qual é a causa da primeira bem-aventurança? Misericórdia. Não confunda sua mente. Se não entendeu, me pergunte, a gente conversa detalhadamente, eu até desenho para você saber disso. Entenda o seguinte: só é possível ser misericordioso externamente quem é pobre de espírito internamente. Não dá para você ser misericordioso sem ser pobre de espírito. É impossível. Não é possível ser pobre de espírito do seu jeito, do jeito de Deus. Tudo que é caráter de Cristo é manifestado pelo Espírito. É feito pelo Espírito. É dado pelo Espírito. Toda a prática é consequência disso. Então você é simplesmente uma ovelha mansa que percebe o Espírito te trazendo a característica de Cristo e você, sendo submisso, vivendo desse jeito. Então a próxima vez que alguém te agredir, que alguém te perseguir, que alguém fizer qualquer coisa que você não goste, qualquer motivo que apareça para sua carne se levantar, pode ser em ira, para usar a língua do jeito errado, para usar o olho do jeito errado, para julgar alguém, para não perdoar alguém, e qualquer um dos pecados todos que a Bíblia fala, lembre-se que você precisa do caráter de Cristo para cobrir isso, mortificando esse desejo mau. E é para isso que serve o caráter de Cristo. Você tem que ser transformado de alguém podre em alguém Cristo. Em alguém podre que já tem o seu caráter e que precisa manifestá-lo. Está claro? Isso é misericórdia, é um caráter, é uma característica do caráter de Deus. Mas aí nós queremos fazer a misericórdia do nosso jeito. O que acontece? Você dá dinheiro para o cara no semáforo para ele usar em droga. Pecou. Você não dá dinheiro para o cara não usar em droga, ele não quer para usar em droga, você não sabe, mas você não dá o dinheiro. Ele precisa do dinheiro para sair daquela vida, você não sabe, e você não dá, pecou. E aí como é que faz? Eu chego com uma mensagem dessa falando que se você fizer do seu jeito, você peca, e se você não fizer do seu jeito, você peca, e você fala, então eu não vou fazer mais porque eu não sei. É isso que acontece com a igreja hoje. A gente não sabe fazer, que a gente não vai para a Bíblia para ela nos ensinar, a gente não procura o próximo para no dia a dia a gente aprender nos erros, nós nos retraímos, criamos uma casca e cuidamos da nossa própria vida dentro das nossas próprias necessidades. E o resto que se vire, vou orar por todo mundo, que o Senhor, pelo Espírito Santo, mude os corações. Não é essa vida de misericórdia que nós temos que viver.
e nós estamos aprofundando na vida certa. Primeira coisa que nós temos que saber é que existem 4 áreas da vida que precisam que o reino de Deus transforme-as. Isso vocês já sabem. Agora nós vamos entender como é que nós não ficamos com sentimento de culpa por eu estar falando isso para você e você está falando, mas eu estou feio na fita porque eu não ajudo quase ninguém. E isso traz naturalmente o sentimento de culpa. O que eu estou fazendo para alguém? Como é que eu estou cuidando de alguém? Não estou fazendo nada, então vou ter que começar a fazer. O que eu vou fazer? Eu vou procurar o pastor para ele me ajudar a fazer alguma coisa, porque eu preciso ajudar os pobres. Não é isso. Nós temos que entender como é que a misericórdia vai se manifestar na sua vida no dia a dia, 24 horas por dia. Porque a misericórdia é um caráter de Cristo, não é uma ação que você faz. E aí, lembrando da parábola do bom samaritano, nós vimos que o judeu, prostrado, machucado, roubado e agredido, estava sendo ignorado pelos seus concidadãos judeus. Mas aí veio um samaritano e ajudou ele. E diz lá em Lucas 10 que, estando de viagem, o samaritano chegou onde se encontrava o homem e, quando o ouviu, teve piedade dele, ou compadeceu-se. É uma atitude. Você viu que é interno. Ele teve piedade. É um sentimento? Não é um sentimento, é uma atitude. Ele não gostava do judeu, o samaritano não gostava de judeu, era inimigo mortal. É igual você chamar um esquerdista com um bolsonarista hoje. É um ajudando o outro desse jeito aqui. É o cúmulo hoje. Isso dá certo. Jesus fala, pois a misericórdia se manifesta assim. O samaritano compadeceu-se do judeu, o seu inimigo mortal, que eles nem conversam. E sabe o que ele fez? Porque ele compadeceu-se não com sentimento, mas com atitude. Diz o texto que ele agiu. Ele teve um movimento na direção do necessitado. E o que ele fez? Olha os verbos. Estou olhando bastante para os verbos recentemente. Aproximou-se. Percebe o seu movimento em cada verbo desse, se existe ou não existe na sua vida? Aproximou-se. Enfaixou-o. Derramou óleo, no caso deu remédio. Colocou-o no animal para ser levado ao hospital, no caso, à hospedaria. Levou-o à hospedaria. Cuidou dele. Deu 2 denários, que é o salário de 2 dias de trabalho braçal, para que o dono da hospedaria cuidasse dele. E prometeu pagar o restante da dívida depois, quando voltasse, se tivesse mais. Só. Isso é o que causa a atitude de compadecer-se. Não pode ser só sentimento. Coitadinho, vamos orar. Amanhã, se você puder, abra o jornal da televisão local. Anote as desgraças. Perceba se alguém faz parte do seu contexto. Se está perto de você, talvez do seu bairro, talvez alguém conheça que faz parte da sua vida, conhece a pessoa da desgraça. Mova-se nessa direção. Alguém que você conhece está sofrendo, está passando na televisão. Nós olhamos com um olhar frio que Cristo não tem. Cristo viu isso acontecendo o tempo todo. E sabe o que ele fez? Ele desceu do céu aqui para nos curar disso, nos salvar disso. Ele teve um movimento. Ele não foi jogado, empurrado lá de cima para cair aqui. Vai lá. Não, ele escolheu compadecer-se. Compadecer-se é de
ter compaixão não é um sentimento, é uma atitude. Isso se chama graça. Sabe o que é graça? Dizem que é uma dádiva, um presente, é algo que nós não merecemos. Pois eu ia trazer, mas eu achei muito agressivo. Eu ia pegar um absorvente, ia trazer ele aqui para vocês aberto, ia pegar um pouco de groselha, ia jogar em cima. E eu queria dar de presente para alguém. Quem ia querer? Pois é, ninguém quer isso. Sabe o que Isaías fala da nossa situação diante de Deus, em Isaías 64? Desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu. Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sai ao encontro daquele que com alegria faz o quê? Pratica justiça. Daqueles que se lembram de ti nos seus caminhos. Eis que te iraste porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos? Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície, que é esse paninho sujo de sangue. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Continua lendo depois 64 de Isaías e veja como que as pessoas de Israel estavam fazendo obras religiosas e Deus estava vendo elas como trapos de imundícia. São as coisas que nós fazemos. É a mesma coisa. O que eles faziam, nós fazemos. Eles fazem ofertas, eles fazem louvores, eles participam de encontros religiosos, igualzinho a gente faz. Mas porque eles não levam à justiça, Deus considera tudo que eles fazem como trapo de imundícia. Deus não aceita. Olha o perigo que nós temos de nos tornarmos religiosos, vindo e voltando do culto 1h30 por semana, achando que nós cumprimos a nossa obrigação com Deus. É muito fácil cair nisso. Deus olha para a sua vida no caráter, na misericórdia prática, sem falar do resto das bem-aventuranças. Não ficar só na misericórdia, senão fica muito pesado. E ele fala, não tem justiça. O que ele está me oferecendo? Que lixo é esse? Não quero isso. Quero justiça manifesta. Faça justiça. E aí vem Paulo depois do Novo Testamento, em Romanos 3, e diz que ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, aquele trapo de imundície, somos todos nós, porque todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Mas aí veio então, como disse aqui, a salvação em Jesus Cristo. Em João 1,14, olha que riqueza, perceba na palavrinha-chave, e o verbo se fez carne, João 1,14, e habitou entre nós, cheio de quê? De graça. Cheio de graça. O que quer dizer essa graça? Ele se esvaziou, se tornou pecado no seu e no meu lugar, para te dar a vida que ele tinha. É o nosso último versículo do texto de hoje, de 2 Coríntios 8, 9, que diz,
Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Para quê? Por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. É mais ou menos assim. Você conhece uma pessoa que não gosta de você. Essa pessoa posta nas mídias sociais e você vê, é o seu inimigo mesmo. Que a pessoa fez um pedido de R$80 mil para um tratamento de saúde, para que ela não morra. Aí você olha para a sua vida, conta todos os seus bens e percebe que aquilo vale R$80 mil. E aí você se move e vende tudo que tem. Chega no seu inimigo e entrega os R$80 mil na mão dele para ele ser curado. Você esvaziou-se. Teve compaixão do seu inimigo. Ficou sem nada. Mas salvou uma vida. Ah, mas é o seu inimigo. A vida dele não vale nada. Quem falou? Foi isso que Cristo fez por mim e por você. Ele se fez pobre. O pobre dele não é ter pouca coisa, é ter nada. Porque o que nós vemos de Cristo na cruz com uma sunguinha é mentira. Ele foi para a cruz nu. Ele não tinha onde recostar a cabeça. Ele teve que tirar a moeda do peixe para pagar o imposto. A sua capa foi tomada e partida em dois. Sabe o que ele ganhou? Uma cruz de espinhos. Um cravo nas mãos e nos pés. E um túmulo emprestado. Isso é ser pobre. Não é você estar endividadozinho querendo sofrer para pagar uma continha que vai vencer. É não ter nada. Isso é misericórdia. Porque imagina você vivendo na Idade Média e ser um servo e não um senhor feudal, em que você trabalha praticamente como escravo para poder desfrutar da terra que você produz, para poder ter o que comer e a sua família ter um sustento. Não tem salário, mas o seu senhor feudal é muito rico. Você admira ele pela educação que ele tem, pela força que ele tem, pela capacidade de luta que ele aprendeu e por toda a cultura que ele desenvolveu, porque ele teve acesso às melhores coisas do mundo da época, porque ele é um senhor feudal. Você não tem nem dente na boca, não tem nem saúde, seu pé está sujo todo dia. Você admira esse cara, porque ele é o cara e ele cuida de mim. Jesus era muito mais rico do que esse. Ele era o Senhor da glória, o Deus poderoso, o Verbo que estava com Deus e por meio dele tudo foi criado. Ele é o dono de tudo. E ele ficou sem nada para te dar tudo que ele tem. Isso é misericórdia. E Paulo diz em Romanos 5,8 exatamente isso. Pois Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E depois no capítulo 8, 32, olha só. Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. Mas não parou aí. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Gente, ele não só deu tudo. Ele ressuscitou para te fazer rico, para te dar vida e agora ainda intercede por você.
Isso é misericórdia. E enquanto isso, nós ficamos roubando o centro da vida de novo para nós. E expulsamos ele do reino mais uma vez, todos os dias, em todos os momentos. Quase todos. Mas nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2. Você é salvo pela graça. A graça veio sobre a sua vida, te deu fé. Ela te fez o convite. Pela fé você aceitou o convite. Agora eu faço parte do reino. Pela fé ela te deu a identidade de Cristo. A graça veio e derramou sobre você Cristo vivo. Pela fé ela fez você vir aqui para ouvir isso e ser liberto de um monte de coisa errada na sua vida. E eu também. Pela graça, agora você pode ter mais discernimento para entender a misericórdia. E pela graça, Ele quer te capacitar a praticar ela na sua vida. É tudo dele, por Ele e para Ele. Ele que dá, Ele que faz, o benefício dele. Porque é dele. Ele quer que aquele injustiçado seja dele. Ele quer usar você, que já é dele, para ir lá buscar ele. Como? Suprindo talvez uma necessidade física. Suprindo talvez uma necessidade psicológica. E aí entrando com tudo na essência da pessoa com o Evangelho. Porque Ele quer a pessoa no reino dele. Porque Ele não veio para os ricos e poderosos, Ele veio para os pecadores doentes. Quando nós não merecíamos nada, inimigos de Deus, Ele manifestou graça. E Ele se revelou para isso. E revelou a graça. Então a graça é Jesus quem dá conforme Ele quer. Ele deu a você. Olha que amor. Nossa, Jesusinho querido, meu amor. Ele disse que todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho e aqueles. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Em Efésios 4, Paulo confirma isso, dizendo que a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Cristo olhou para você, Ele foi lá atrás de você, e Ele te deu graça, e se revelou para você, na medida que Ele quis te dar. Hoje, você está recebendo uma medida maior de graça, porque você está entendendo isso. Hoje, você não vai ter mais desculpa para não ter misericórdia. Sinto muito. A vida estava boa antes de você entrar na igreja. Você podia desfrutar das coisas que você tem. Agora, ou você toma a decisão de ter misericórdia, ou você toma a decisão de ter os seus bens. Eu não estou falando para você desfazer dos seus bens. Estou falando para você ser manso e obedecer a Deus na hora que Ele mandar. Mas é preciso ter um movimento para tentar discernir isso. Movimento de misericórdia. Então não dá para você ficar querendo, Deus me usa, e em casa no conforto. Tem que sair. Tem que levar justiça. Essa consciência de imerecimento tem que fazer parte da sua vida hoje. Você tem essa consciência? Eu não mereço nada a não ser um inferno? Tem que ter essa consciência. Essa consciência que é a base do movimento de misericórdia. Eu não mereço nada. Eu sou igual o mendigo que está ali. Eu sou igual a prostituta. Mesmo que eu não tenha passado fome, eu sou igual o cara que não tem o que comer. E se hoje eu estou um pouquinho melhor, é porque a graça me alcançou imerecidamente. Porque senão não seria graça e não seria misericórdia. E aí quando a gente se faz forte, Paulo se fez uma hora falando que ele cansou. Deus, cansei, não quero mais esse espinho na minha carne, tira ele de mim. Cansei, tira ele de mim. Cansei, Deus, tira ele de mim. 3 vezes. Qual foi a resposta? A minha graça te basta.
Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então esse espinho na carne é para você ficar fraco. Se prostre. E se eu tirar esse espinho na carne, eu sei que você vai me arrancar do centro da sua vida. Eu não vou tirar esse espinho porque eu te amo. E eu quero estar no centro da sua vida. Então você vai continuar prostrado diante de mim. Aí a gente tem luta e reclama. Pede oração. Pois é na luta que o poder se manifesta. A graça de Cristo não se baseia em merecimentos. Então, se você ora o dia inteiro, Deus não vai se surpreender com você não. Mas se você também não ora, Deus não vai se decepcionar com você. Se você lê muito a Bíblia, você não vai deixar Deus surpreso. Mas se você não lê nada, você também não vai decepcionar Deus. Se você não fala de Jesus para ninguém, Ele não decepciona também. Mas se você é um pregador todo dia evangelista, você não consegue impressionar Deus. Porque não é o que você faz. É graça. É o que Jesus fez. Se você tem a consciência disso, dessa graça imerecida, você é liberto dessa cobrança toda de ter misericórdia, de ter que orar, de ter que ler a Bíblia, de ter que dar dinheiro, e blá, 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 blá. Nossa, como eu estou longe. Ai, meu Deus, tem misericórdia. Exato, Deus tem misericórdia. Mas aí com a consciência dessa graça imerecida, a sua vida muda. Você percebe que você é aceito, porque quando Ele olha para você, Ele vê Cristo em você. E não os seus erros e os seus acertos. Isso aí não é nada para Deus. Ele olha Cristo quando Ele vê você. Que privilégio a ponto de você saber disso e falar: Pai, em nome do Teu Filho, como se fosse Ele falando mesmo. O Senhor olha para mim e vê Ele, então, em nome dEle, conversa. Ele te ouve. Ora, doe, leia, fica leve, é um relacionamento de amor, é uma gratidão eterna. Nós temos um sério risco de travarmos a nossa misericórdia por padrões que nós criamos de merecimento. Esse aí não merece, esse aí pecou, por isso que ele está nessa situação. Deus está tratando dele, deixa ele aí. Qual que é o padrão que você definiu para não ajudar alguém? A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, tanto que nós somos salvos. E aí vem o Sermão do Monte, vou falar só mais um pouco, tá? Em Lucas 6,32, só para vocês sentirem o drama de como nós precisamos da graça para viver. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo. Porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Olha que legal. Ele não falou que é para você dar uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Ele falou: doem e será dada a vocês uma medida calcada, sacudida e transbordante. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. E o central para o nosso texto de hoje: sejam misericordiosos. Por quê?
O Pai de vocês é misericordioso. A misericórdia e a prática dela diferencia o falso cristão do verdadeiro cristão. Vai lá nos profetas e lê. Percebe quando que Deus cutuca o povo dele? Quando não pratica. Porque o falso fala assim: eu trabalhei duro para chegar onde eu cheguei, cada um que faça o mesmo. O verdadeiro cristão fala: eu cheguei onde eu cheguei simplesmente pela misericórdia imerecida de Deus. Eu sou igualzinho a qualquer outra pessoa. Quem entendeu a graça de Deus tem a consciência social aguçada e também tem a vida entregue a obras de misericórdia. É uma vida entregue a isso, entende? Não é vir para a igreja. Deus quer te usar onde você está, com misericórdia. Pega a pessoa que você mais odeia, treina com ela. Vai ser fácil depois fazer com o resto. Tem dois aspectos muito sérios da graça de Deus na nossa vida, quando nós realmente recebemos essa graça. O primeiro deles é que nós somos capazes de amar até as pessoas mais difíceis, porque você é misericordioso. O segundo aspecto, e é o poder que Deus dá pela graça dele, é que quando você percebe essa graça em você imerecida e se posiciona na pobreza de espírito para ser praticante da misericórdia, você faz generosas doações espontâneas. Não precisa alguém pedir. Você está pronto para isso, você quer fazer isso, você se move nisso, porque é isso que Cristo fez por você. É uma resposta de amor ao que Cristo fez por você. Olha só o que diz o nosso texto. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Os cristãos da Macedônia ajudaram os cristãos que estavam passando fome em Jerusalém. Só que os cristãos da Macedônia, pelo que Paulo conta aqui em 2 Coríntios 8, eles estavam em extrema pobreza e na mais severa tribulação. Mas eles clamaram para Paulo para que eles pudessem ofertar aos famintos de Jerusalém. Olha só, a mais extrema pobreza e na mais severa tribulação, eu quero ajudar eles. Sabe o que Deus quer? É o equilíbrio. Ele não quer que um cristão tenha um monte e o outro passe fome. Ele quer que quem tem agora supra quem não tenha, para que quando inverter a situação, porque ela inverte, aquele tenha e possa suprir esse que não vai ter. Para ter equilíbrio, para que todo mundo possa, na tribulação, ser colocado à prova. E a prova, que é a prova. Porque esse ajudou aquele e aquele ajudou esse. Principalmente dentro da igreja. E eles fizeram isso com grande alegria. Transbordaram em rica generosidade. E depois diz lá no versículo 5 que eles entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor. Olha isso. Qual é a consciência? Cristo se entregou por mim. O que eu tenho que fazer? Eu me entrego de volta. Deus, Cristo morreu por mim. Pega a minha vida como sacrifício vivo, eu estou morrendo para ti. Toma, eu sou teu. Aí Deus faz o quê? Manda você para o próximo. Olha o texto. Entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor. E depois qual é a consequência prática? A nós. Não adianta você se entregar ao Senhor e não se entregar ao próximo. Entregue-se ao próximo. Descubra a necessidade dele. Não é para suprir vontades, é para suprir necessidades. Foi uma oferta proporcional, mas não à renda de cada um, à oferta de Cristo.
Ah, você dá 10% do que você tem? Essa é uma oferta proporcional à sua renda. Faz uma oferta proporcional à oferta que Deus fez por você. Essa é a oferta que Deus quer. Por isso que Ele elogiou a viúva que deu as 2 únicas moedas que tinha. O resto deu do que sobrou. É proporcional à renda. Deus não quer isso. Você não tem direito de usar 90% do que é de Deus para você mesmo. Não tem direito, isso é roubo. Deus te dá o direito de usar 100% do que Ele te deu, se você for submisso a Ele. Nós temos uma ordem: crescer e multiplicar. E nós temos uma outra ordem que parece contrária a essa: doar generosamente. Trabalha muito para doar muito. Diz que a nossa amizade no céu vai ser dessas pessoas que você ajudou. Ajudem para que tenham muitos amigos no céu. Tem muito benefício. É muita coisa para estudar que não dá para a gente ficar falando. Então eu estou parando, porque nós temos muitos sermões pela frente ainda para conversar sobre isso, para a gente aprender a fazer do jeito certo. Hoje eu só quero passar para vocês esse recado. Espero que vocês tenham entendido. A sua vida é um sacrifício de louvor a Deus. Não pense que o que é seu é seu. Não pense que é possível viver uma vida sem olhar e se mover em direção ao próximo. Tá bom? Se alguém quiser praticar, me procura. Essa semana eu estou voltando a entrar em contato com a Missão Vida, que é um projeto que tira mendigos da rua, leva lá para Rolândia para ficar internado 9 meses. Tem ministração quase diariamente na palavra. E eles não pedem dinheiro, eles vivem de doação. Bem a nossa cara. Quer aprender a lidar com mendigo? Quer tirar mendigo da rua? Quer levar o evangelho? A gente pode aprender muito com eles. Eu vou me envolver de novo. Toda hora tem um mendigo aqui na frente da nossa igreja, que é rota deles. Vamos aprender a lidar com eles. Dá um pouquinho do seu tempo para isso. Eu vou ligar, vou conversar com o pessoal que eu conheço, vou perguntar como é que eu posso contribuir além de dar dinheiro. Porque o dinheiro é o básico. Mas além disso, como é que eu posso ir lá contribuir? Talvez a gente possa ir lá e fazer um culto semanal, num dia. Eles têm necessidades espirituais e as pessoas que estão lá estão sendo supridas nas necessidades físicas, psicológicas, sociais. Estão lá, estão se libertando dos vícios. Mas a maior necessidade que eles têm agora é a teológica, porque senão eles não vão conseguir se livrar disso. Nós podemos ajudar com isso e com o resto. Então, se você quer se envolver, me procura. A gente combina, a gente cria um grupinho no WhatsApp aí e começa a se mover nessa direção, tá bom? Vamos orar para ir embora? Pode ficar de pé se quiser. Pai, é só o Senhor mesmo para ter essa misericórdia, para ter nos amado tanto assim. Que amor é esse, Deus? Que amor é esse? Deu tudo. Como é que nós vamos poder te retribuir isso, Senhor? Clamamos pela tua misericórdia, Pai. Estamos sendo envolvidos pelo mundo do merecimento, do mérito. Não queremos mais. Nosso mérito está em Cristo. Nós nos prostramos aos seus pés. Com toda a humildade, o coração contrito, com o nosso joelhinho dobrado. Nós abaixamos a nossa orelhinha. Nós fazemos como Isaías fez. Ai de nós. Ai de nós. Nós te amamos, Senhor, e nós reconhecemos o sacrifício que nos foi feito. Nós reconhecemos o que Jesus encarou por amor a nós.
Isso nos constrange de tal forma, Pai, que nós nos envergonhamos diante de Ti. O Senhor disse que a sua misericórdia se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Que amor é esse? O Senhor disse que não importa os nossos erros, o Senhor está pronto para perdoar. Que amor é esse? O Senhor disse que quando nós tentamos fazer do nosso jeito, o Senhor não aceita porque nós não conseguimos. Então, em nome de Jesus, Senhor, nos dá mais fé. É um dom do Senhor. Nos dá fé. Manifesta, Senhor, pela fé, o caráter de Cristo em cada um daqui, quem está assistindo online, em quem não veio hoje, em quem nós vamos alcançar ainda. Leva-nos, Senhor, a suprir necessidades reais e não vontades, desejos da carne. Não permita que a gente levante, Senhor, para Te servir, para que a gente possa se satisfazer na religião, falar que a gente está fazendo obra para Deus. Não, Pai. Tua obra é o Senhor que faz. Um movimento do Espírito tem que ser acompanhado pelo nosso. Nós somos seus filhos e queremos ser suas ovelhas. E quando o Senhor quiser nos levantar como leões, Pai, que o Senhor nos dê ousadia para isso. Se tiver que falar grosso, como Jesus falou, nós queremos Te obedecer do jeito que for. Não sabemos fazer, mas nós queremos. E nós sabemos que o Senhor procura, o Senhor está procurando. Estamos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Abre portas, mostra necessidades. Salomão fez o pedido que Te agradou. Senhor, nos dá sabedoria para a gente entender as necessidades do nosso próximo. Nos dá humildade para a gente abrir as nossas necessidades para quem está perto, para a gente poder pedir ajuda dentro da igreja, e aí nós podemos crescer juntos, um edificando o outro, sem fofoca, sem julgamento. Nos dá, Pai, capacidade de viver como um corpo unido, crescendo no Senhor, em que cada pedrinha brilhante do edifício vivo do Senhor possa suportar a pedrinha de cima, e que nós sejamos cada vez mais alvo do poder do reino, manifestando em cada área da nossa vida, para a gente poder levar esse poder para quem a gente tem na nossa volta, em nossos contextos. Oh Pai, nos capacita, Pai, nós recebemos o perdão pelo sangue derramado, porque nós não podemos Te oferecer trapos de imundícia. E nós recebemos, Senhor, a promessa. Nós queremos, como dizem, tomar posse do chamado, assumir mesmo a bronca e levantar como o Teu povo, o único capaz de fazer esse mundo ser transformado, no nome daquele que está sobre todo nome e que é capaz de trazer o que o ser humano não consegue. Por mais que se esforce, não importa o recurso, nem o mais rico ser humano, nem a mais avançada ciência consegue o que o Teu reino tem para nos dar, e de graça. Aumenta a nossa consciência disso, Senhor, para que nós possamos a cada dia andar mais na Sua presença, voar mais alto como as águias, pôr mais a mão e o Seu reino se manifestar, abrir mais a boca e a luz brilhar, em nome de Jesus. Amém?